Capítulo 4. Desde que fui derrubado no meio de uma turnê literária no verão de 2010, eu adorei e aproveitei todas as chances de recuperar o tempo perdido e ter o maior número possível de compromissos. Debater e palestrar são para mim o fôlego da vida, e eu respiro fundo sempre que possível, onde for possível. Gosto também do tempo passado com você, caro leitor, esteja ou não com o recibo de um reluzente novo exemplar de minhas memórias. Mas eis o que aconteceu há algumas semanas. Imagine, se puder, que estou sentado à minha mesa e sou abordado por uma mulher de aparência maternal, um elemento fundamental da minha demografia. Lamentei muito saber que esteve doente. Obrigado por dizer isso. Um primo meu teve câncer. Ah, lamento saber disso. Enquanto a fila de clientes aumenta atrás dela. Sim, no fígado. Isso nunca é bom. Mas desapareceu depois que os médicos haviam dito a ele que era incurável. Bem, é o que todos queremos ouvir, com aqueles no fim da fila começando a dar sinais de impaciência. Sim, mas depois voltou, muito pior que antes. Ah, que horrível. E então ele morreu. Foi atroz, atroz. Pareceu levá-lo para sempre. Começando a procurar palavras. Claro que ele foi homossexual a vida toda. Sem conseguir encontrar palavras e não querendo soar idiota repetindo claro, vírgula. E toda a família o abandonou. Ele morreu virtualmente só. Bem, eu não sei o que. De qualquer forma, só queria que soubesse que entendo exatamente o que você está passando. Foi um diálogo surpreendentemente exaustivo, e eu poderia muito bem ter passado sem ele. Esse encontro me fez pensar que talvez haja mercado para um pequeno manual de etiqueta do câncer. Seria destinado aos doentes e também aos simpatizantes. Afinal, não tenho sido exatamente reticente sobre minha própria doença, mas também não circulo exibindo um enorme broche de lapela dizendo: pergunte-me sobre câncer de esôfago em metástase no 4º estágio e apenas sobre isso, se você não for capaz de me apresentar novidades a respeito deste assunto, e sobre o que acontece quando nódulos linfáticos e pulmão estão envolvidos. Eu não estou interessado em saber, nem quero entender. A pessoa quase desenvolve uma espécie de elitismo sobre a singularidade de seu quadro individual. Então, se sua história de primeira ou de segunda mão é sobre algum outro órgão, talvez devesse pensar em contá-la com mais parcimônia, ou pelo menos de forma mais seletiva. Essa sugestão se aplica caso a história seja intensamente deprimente e desanimadora, ver acima, ou caso pretenda transmitir ânimo e otimismo. Minha avó recebeu o diagnóstico de melanoma terminal no ponto G e simplesmente desistiram dela, mas ela se aferrou. Recebeu doses enormes de quimioterapia e radiação ao mesmo tempo, e o último cartão postal que recebemos dela foi do alto do Monte Everest. Mais uma vez, sua narrativa pode não ter efeito caso não tenha tomado cuidado de descobrir se sua plateia está indo, ou se sentindo, bem ou mal. Normalmente é consenso que a pergunta como vai não obriga a dar uma resposta completa ou honesta. Então, quando a fazem para mim hoje em dia, eu tendo a dizer algo críptico como um pouco cedo para dizer. Se é a maravilhosa equipe de minha clínica oncológica que pergunta, chego ao ponto de responder: pareço ter um câncer hoje. Ninguém quer ouvir os incontáveis pequenos horrores e humilhações que se tornam fatos da vida quando seu corpo se transforma de amigo em inimigo. A tediosa alternância entre prisão de ventre e seu repentino oposto dramático, a mistura igualmente repulsiva de sentir enorme fome ao mesmo tempo que ter até mesmo cheiro de comida, a absoluta infelicidade da náusea de retorcer entranhas e um estômago totalmente vazio, ou a descoberta patética de que a perda de pelo se estende ao desaparecimento dos folículos em suas narinas e, portanto, o fenômeno infantil e irritante de um nariz permanentemente escorrendo. Lamento, mas você perguntou. Não é divertido apreciar a verdade da proposta materialista de que eu não tenho um corpo. Eu sou um corpo. Mas também não é possível adotar uma postura de não pergunte, não conte, assim como é original. Esta é uma receita de hipocrisia e parâmetros duplos. Amigos e parentes, obviamente, não tem a opção de não fazer perguntas gentis.
Uma forma de tentar deixá-los à vontade é ser o mais sincero possível e não adotar qualquer espécie de eufemismo ou negação. A forma mais rápida de fazer isso é sublinhar que depois do estágio 4 não há um estágio 5. De fato, isso às vezes me pega. Recentemente, tive de aceitar que não poderia ir ao casamento de minha sobrinha na minha antiga cidade natal e ex-universidade, em Oxford. Isso me deprimiu por mais de uma razão. E uma pessoa especialmente íntima perguntou: "Você tem medo de não ver a Inglaterra outra vez?" Como de costume, ela foi certeira na pergunta. Era isso mesmo que me incomodava, mas fiquei irracionalmente chocado com sua secura. Eu me preocupo em encarar os fatos difíceis. Obrigado. Não faça isso você também. E ainda assim, decididamente, eu havia pedido aquela pergunta de certa forma, ao dizer a outra pessoa, com intencional realismo, que assim que tivesse feito mais alguns exames por imagem e tratamentos eu poderia ouvir dos médicos que a partir de então seria tudo uma questão de administrar. Mais uma vez perdi o fôlego quando ela falou: "Sim, imagino que chegue uma hora em que você precisa considerar que tem de partir." Muito verdadeiro, e um resumo bem seco do que eu mesmo acabara de dizer. Mas, novamente, havia a necessidade irracional de ter uma espécie de monopólio do, ou de virtual, que podia ser dito. A posição de vítima de câncer embute uma tentação permanente de ser autocentrado e até mesmo solipsista. Então, meu manual de etiqueta também teria de impor deveres a mim, bem como aqueles que falam demais, ou de menos, na tentativa de disfarçar o inevitável constrangimento nas relações diplomáticas entre Tomorlândia e seus vizinhos. Se você quiser um bom exemplo de como não ser um embaixador do primeiro, ofereço a você o livro e o vídeo de a lição final. Seria de mau gosto dizer que isso, um adeus pré-gravado do falecido professor Randy Pausch, se tornou viral na internet. Mas assim foi. O vídeo deveria vir acompanhado de um alerta de saúde. É tão adocicado que você talvez precise de uma injeção de insulina para suportá-lo. Pausch costumava trabalhar para a Disney e seus programas. Ele inclui toda uma seção em defesa dos clichês, sem omitir afora isso. Senhora Lincoln, como foi a peça? As palavras garoto, infância e sonho são usadas como que pela primeira vez. Qualquer um que use infância e sonho na mesma frase costuma capturar minha atenção. Pausch sonou no Carnegie Mellon, mas é na tecla Dale Carnegie que ele gosta de bater. Muros de tijolos estão lá por uma razão. Para nos dar uma chance de mostrar o quanto desejamos algo. Claro que você não precisa ler o livro de Pausch, mas muitos alunos e colegas tiveram de ir à palestra, na qual Pausch fez flexões, exibiu vídeos caseiros, fez caretas para a câmera e basicamente se entregou a palhaçadas. Deveria ser crime mostrar-se um mártir sem graça em circunstâncias em que sua plateia é quase moralmente obrigada a se entusiasmar. Foi à sua maneira uma intrusão como a da incansável figura maternal com a qual abri este texto. À medida que as populações de Tomorlândia e Saúdeville continuam a inchar e interagir, há uma necessidade crescente de regras para impedir que se firam umas às outras.